Eu quero que você anota aí como obter as bênçãos de Deus, e eu já quero ler com você Deuteronômio capítulo 28, o versículo de número 1. Vamos lá? E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Versículo 2. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvides a voz do Senhor teu Deus. Então, gente, a primeira maneira de eu obter as bênçãos de Deus na minha vida é eu obedecer a palavra, a voz do Senhor. Aí, quando eu obedeço a palavra de Deus, a Bíblia está me afirmando, está me dando a garantia de que se eu obedecer, as bênçãos de Deus, elas correrão atrás de mim. Gente, o que eu vejo hoje é muitas pessoas correndo atrás das bênçãos e não conseguem alcançar as bênçãos de Deus. As pessoas correm, os seus dias são corridos, e as pessoas correm e não conseguem alcançar nada, obter nada, não consegue chegar a um objetivo. E o livro de Deuteronômio 28 me dá ali a cereja do bolo, dizendo: olha, você quer receber a bênção de Deus na sua vida? Primeira coisa, obedeça à voz de Deus. Gente, a voz de Deus fala com quem quer ouvir a sua voz. Deus, ele é amor, ele é longânimo, Deus, ele é presente na nossa vida, e Deus, ele fala conosco a todo tempo, a todo instante. Só que nem todo mundo ouve a voz de Deus, nem todo mundo para ouvir a voz de Deus, para guardar os mandamentos de Deus, para guardar as ordenanças de Deus. Por isso que as bênçãos não têm alcançado essa pessoa. Lembra na aula anterior que eu disse que toda desobediência gera maldição? Lembra quando eu disse que todo ato desobediente, rebelioso, rebelde, omisso, todo ato contra Deus, ele gera uma cobrança de Deus sobre as nossas vidas? Então, anota isso. Primeiro, eu só vou viver as bênçãos de Deus se eu obedecer a palavra de Deus. Aí isso aqui, gente, dá um tema muito grande. Onde é que eu devo obedecer a palavra de Deus? Gente, eu devo obedecer a palavra de Deus a toda hora, a todo instante. Eu devo obedecer a palavra de Deus no meu casamento, na minha vida, no meu caminhar, no meu pagar conta, no meu proceder, no meu eu enquanto mulher de Deus, homem de Deus, enquanto pessoa. Eu devo obedecer a voz de Deus na boca do meu pastor, do meu líder, no líder da minha célula. Eu obedeço a voz de Deus quando eu obedeço às autoridades da terra policial, às autoridades. Quando eu obedeço a voz de Deus, quando eu obedeço horário, quando eu obedeço regra. Gente, porque Deus, ele fala conosco através de tudo isso. Então, para mim obter as bênçãos de Deus e para as bênçãos de Deus correr atrás de mim, me alcançar, quer dizer, significa que eu estou correndo, caminhando, mas as bênçãos de Deus estão me alcançando. Por quê? Porque eu estou andando em obediência à palavra. Eu estou andando em obediência e essa obediência não está me gerando maldição. Essa obediência me gera bênção. Então coloca aí, o que gera as bênçãos de Deus na minha vida? A obediência. O que gera o crescimento de Deus na minha vida? A obediência. O que gera o extraordinário de Deus na minha vida? Eu obedecer a palavra de Deus. Olha o que acontece com quem obedece. Se você obedecer, Deuteronômio 28, verso 2 está dizendo: e todas essas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão. Quando você ouvir a voz de Deus, gente, é só ouvir a voz de Deus. Se eu ouço a voz de Deus, as bênçãos que Deus tem para me dar, elas vão me alcançar.
Só que nós vivemos uma geração que não quer ouvir a voz de Deus, não quer ouvir o conselho de Deus, não quer ouvir a instrução de Deus, não quer ouvir a palavra, não quer ouvir a instrução dos seus líderes espirituais, não quer ouvir, não quer. Uma geração que tampou os seus ouvidos e esquece de fazer o que é certo, de obedecer a palavra de Deus. Portanto, são pessoas que investem a palavra, são pessoas que eles correm, e aí eles correm atrás da bênção e não conseguem alcançar a bênção. Por quê? Porque a bênção ela sai da mão de Deus. Gente, coloca uma coisa na sua cabeça nessa aula, pelo amor de Deus. Quem abençoa o ser humano é Deus. O poder da bênção está na mão de Deus e o poder da maldição está na mão de Deus. O poder de abrir porta está na mão de Deus e o poder de fechar porta está na mão de Deus. O poder de dar vida está na mão de Deus e o poder de matar a vida está na mão de Deus. Tudo provém de Deus e tudo foi feito para a glória do seu nome. Então, se você é uma pessoa que está nessa aula e você está querendo romper, eu quero romper com o pecado, eu quero romper com a desobediência, eu quero viver o extraordinário de Deus na minha vida. Então, anota isso. Eu preciso obedecer à voz de Deus. E depois eu preciso entender que a desobediência gera maldição na minha vida. Anota essas duas coisas. Toda vez que eu desobedeço, eu volto lá na estaca anterior. Toda vez que eu desobedeço, eu volto na estaca anterior. Vou te dar um exemplo na Bíblia. Lembra quando Deus falou com Abraão? O que Deus falou? Abraão? Gênesis capítulo 12. Se você quiser abrir, pode abrir. Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Olha a promessa de Deus, tanto que é grande. Farei de ti uma grande nação, abençoarei. Lembra que eu falei que a bênção está na mão de Deus? Abençoarei os que te abençoar. Amaldiçoarei. A maldição também está na mão de Deus, gente. Amaldiçoarei os que te amaldiçoar. E de ti serão benditas todas as nações da terra. O que Deus estava prometendo a Abraão? Eu vou ser contigo na viagem. Eu vou te abençoar. Eu vou suprir as tuas necessidades. Eu vou abençoar os que vão te abençoar e eu vou matar os teus inimigos, os que te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. E eu vou fazer de você uma grande nação. Que é isso? Eu vou fazer você crescer, porque da forma que você sair da casa do seu pai, você não vai ficar, você vai ser grande. Então, Abraão, eu só te peço uma coisa, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus estava pedindo para Abraão, gente? Me obedece, Abraão. Eu só quero que tu me obedece. Tu pode ir para qualquer lugar, mas se tu estiver me obedecendo, eu vou te guardar, vou te suprir. Agora entenda, aonde Abraão chegava, Deus era com ele, era ou não era? Aonde Abraão montava acampamento, Abraão erigia o altar e Deus era com ele, era ou não era? Só que chegou um momento na vida de Abraão, gente, que Abraão esquece, ele cansa de esperar a promessa de Deus, que era de gerar um filho. Então a sua mulher faz o convite, diz assim, Abraão, eu já tô com 90, você já tá com 100, a gente não gera mesmo. A gente tem uma promessa de ser pai de nação, mas eu e você, nós não gerou nenhum filho, como é que nós vamos ser pai de multidão? Então vamos fazer o seguinte, Abraão, eu vou te dar a serva, H, para você deitar. Ela vai ser sua concubina, você deita com ela e você vai ter um filho. E quando você tiver esse filho, aí você vai fazer aquilo que Deus falou que era multiplicar e você vai ser pai de nações. Gente, ali Abraão desobedeceu a Deus. Ali Abraão não orou, não consultou a Deus, não perguntou o que Deus achava. E aí Abraão vai para a tenda, deita com H e aí tem Ismael. Mas não era Ismael que Deus tinha Isaac. Deus até permite a gente sair fora da bênção. Mas quando a gente sai fora da bênção, a gente não gera aquilo que Deus quer. E a gente ainda paga o preço. Perceba que Ismael cresce na casa de Abraão, só que é necessário Abraão mandar Ismael embora. Por quê? Porque H agora está tomando conta de tudo e Sara começa a ficar ali enciumada, amedrontada de perder o lugar e começa aquele conflito dentro da casa de Abraão, porque tudo aquilo que é gerado fora da bênção de Deus é conflitante, gente. Então, Sara diz, Abraão, manda a serva embora. Uai, mandando a serva embora, o menino tinha que ir embora também, Ismael tinha que ir embora também. Então, Abraão agora manda Ismael embora, ou seja, Ismael não era o filho da promessa, ele vai embora.
Abraão gerou Ismael debaixo da desobediência de Deus. Abraão ainda teve que esperar mais um tempo para poder gerar Isaac. Só que Abraão pagou o preço. Olha o que aconteceu lá na frente com a tribo dos ismaelitas. E olha o conflito, gente, lá na frente. É só você observar o que a Bíblia Sagrada diz. Então, o que é que eu tenho para te dizer de Deus? Você pode estar como Abraão, caminhando debaixo de uma promessa, porque eu creio, você crê? Você está aqui ao vivo comigo, e eu creio que todo mundo que está aqui nessa live ao vivo, você está aqui, você tem uma promessa de Deus na sua vida. Só que para a promessa cumprir, você tem que obedecer à voz de Deus. Para você obter as bênçãos de Deus, você tem que obedecer, porque a desobediência gera maldição na sua vida. Então anota isso em nome de Jesus. Primeira coisa que eu preciso fazer para obter a bênção de Deus, obedecer à voz de Deus. Segunda coisa que eu preciso fazer, entender que a obediência gera bênção e entender que a desobediência gera maldição. Vamos lá? Terceira coisa para me obter as bênçãos de Deus. Anota isso. Não sirva dois senhores. Dalma, eu não entendi. Não posso servir dois senhores. Abre a sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 6. Isso aqui é importante. Porque eu vejo que muita gente quer receber e obter as bênçãos de Deus, mas quer servir dois senhores. Vamos ler aqui Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 24. Mateus 6, 24. Anotou? Eu vou obter as bênçãos de Deus quando eu obedecer a voz de Deus. Segundo, eu vou obter as bênçãos de Deus quando eu decidir que a obediência gera milagre, a desobediência gera maldição. 3. Eu vou gerar as bênçãos de Deus na minha vida quando eu não servir a dois senhores. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Olha o que a Bíblia diz. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e a não a pratica, assemelhá-lo-ei. Tá assim? Não, Mateus 6. Eu abri errado. Mateus 6, 24. 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar a um e amar ao outro, há de se dedicar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Gente, tem muitas pessoas que querem receber as bênçãos de Deus, mas estão com seu coração dividido. O que significa isso, Dalma? Quer receber as bênçãos de Deus, mas quer servir a Deus e quer servir ao diabo. Você não vai receber bênção. Quer servir a Deus e a Mamon, o Deus do dinheiro, da prosperidade. Quer servir a Deus e quer servir qualquer outra coisa que vai contra a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca vi uma pessoa dividida viver extremamente o extraordinário de Deus na sua vida. Uma das coisas que atrapalha as pessoas viver as bênçãos e obter as bênçãos de Deus na sua vida é o seu coração dividido. Vou te citar um exemplo. A pessoa hoje congrega, amanhã não congrega. A pessoa hoje dizima, amanhã não dizima. Uma hora o coração dele está abençoador, outra hora o coração dele está endurecido para abençoar. Uma hora o coração dele está aberto para orar. Outra hora não vem falar de oração para mim que eu não quero orar. Uma hora eu estou muito bem com o meu pastor, com o meu líder. Nossa, eu sou um amor na minha igreja. O que precisar de mim, outra hora eu quero que meu líder morra, eu quero que a minha igreja feche. Irmão, tem pessoas bipolares espirituais. Pessoas que não conseguem sair do muro. Pessoas que não conseguem ser crente e não conseguem abandonar o mundo. Eu quero viver na igreja, mas eu quero praticar tudo que tem no mundo. E uma coisa não tem junção com a outra. Eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a balada.
Eu quero servir a Deus, mas eu não quero parar de fumar maconha. Eu quero servir a Deus, mas eu não quero parar de beber. Eu quero servir a Deus e beber ao mesmo tempo. Eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a Deus e eu quero fazer o que tiver vontade. Eu quero dançar, eu quero transar, eu quero ficar com vários namorados. Não, eu quero servir a Deus, porque Deus está no meu coração. Isso aí é o típico de gente que quer servir dois senhores. É o típico de gente que não quer sair do muro. É o típico de gente que não quer tomar posição, que não quer dizer, olha, a partir de hoje eu decidi viver as bênçãos de Deus na minha vida. Então é por isso que são pessoas que são vulneráveis. Coração dividido, não sabe o que quer, não sabe se é crente, não sabe se é não posso falar que senão vai cortar o vídeo, não sabe se é daqui ou dacolá, não sabe se hoje está aqui orando, amanhã está chamando outras coisas, então a pessoa não sabe, irmão. E aí o que eu acho engraçado nessa geração nossa é que é um povo que quer cobrar as bênçãos de Deus, quer que o pastor impõe a mão sobre ele, quer que o pastor abençoa, a pessoa quer que o profeta venha usado e profetiza, mas a pessoa não quer parar de servir dois senhores. A pessoa quer ter uma vida dúbia, a pessoa quer ter uma vida dupla. E sabe quando é que você vai obter as bênçãos de Deus tendo uma vida dupla? Nunca. Porque as bênçãos, elas não vão vir atrás de você. As bênçãos vêm atrás de quem obedece. Lembra que eu falei de Deuteronômio 28? Então, se eu obedeço uma hora e desobedeço outra hora, então eu estou vivendo entre a bênção e a maldição. Uma hora eu sou abençoado, outra hora eu sou cobrado. Uma hora a porta abre, outra hora a porta fecha. E esse ciclo vicioso de bênção e de maldição só vai sair da minha vida em nível de batalha espiritual quando eu tomar posse e eu falar, olha, a partir de hoje não tem mais legalidade para os demônios. Porque o demônio está confundido, ele não sabe se ele pode morar na sua casa, se não pode. Porque uma hora você abre a porta, outra hora você fecha. Uma hora você dá legalidade, outra hora você fecha a legalidade. Então, irmão, nós precisamos servir somente ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Anota isso. Primeira coisa, como obter as bênçãos de Deus? Obedecendo a palavra de Deus. Segundo, a obediência gera milagre ou a desobediência gera maldição. Terceiro, quer receber as bênçãos de Deus? Não sirva dois senhores. Coloca aí na frente a referência. Mateus capítulo 6, 24. Coloca na frente. Não tem o coração dividido. Coloca aí. Decida o que você quer. Coloca aí. Desça do muro. Coloca aí. Não sirva dois senhores. Vamos lá.